Estamos lendo o livro de Salmos, você sabe, e hoje, de maneira assim bem especial, Salmo 134. Quero convidar então para você pegar sua Bíblia e juntos nós ouvirmos a voz de Deus através deste Salmo. Salmo 134 tem 3 versículos e ele apresenta a seguinte mensagem: Bendizei ao Senhor vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor. Nas horas da noite, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião, te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Esse salmo é um convite para adorar o Senhor. E ele apresenta aqui algumas lições que eu quero pontuar, destacar para você. Vamos lá. Primeiro, ele diz o seguinte: bendizei ao Senhor. Isso está no verso 1. Depois, no versículo 2, ele repete, dizendo: bendizei ao Senhor. Geralmente, essa expressão bendizei, ela tem um significado e ela se repete em vários outros salmos. Quando Deus bendiz, ele concede dons ao seu filho, aquela pessoa que ele bendisse. Quando uma pessoa bendiz a Deus, ela reconhece a Deus como doador dos dons. No Novo Testamento, esta questão dos dons é muito enfatizada, porque Deus nos concede dons para que nós possamos testemunhar às pessoas que não têm esperança. Por exemplo, no livro de Efésios, eu quero convidá-lo a ler comigo lá no capítulo 4, e eu marquei até Efésios capítulo 4, a partir do verso 10. Aqui está. Diz a palavra de Deus: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele, está se referindo aqui a Jesus Cristo, ele mesmo concedeu dons, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade. Qual é o objetivo, então, de recebermos a bênção do Senhor, que é identificada como dons espirituais? A bênção do Senhor tem esse objetivo. Os dons espirituais têm este objetivo: chegarmos à unidade da fé, chegarmos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, chegarmos à perfeita varonilidade, chegarmos à medida da estatura e da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Os dons espirituais têm como objetivo, portanto, nos aproximar do Senhor, nos aproximar uns dos outros e nos aproximar das pessoas que não têm esperança, a fim de levar a elas a mensagem da salvação. Então, lembrando o que diz o Salmo, no versículo 1, bendizei ao Senhor. Depois ele repete no verso 2, bendizei ao Senhor. Esta expressão significa reconhecer a Deus como doador dos dons, doador de todas as boas dádivas. Agora, também quando Deus bendiz, ele concede dons às pessoas. O Salmo depois diz o seguinte, ainda na sequência, ele diz no verso 1, bendizei o Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor. Isso me lembra do Salmo 122, verso 1, quando o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, sempre para o salmista é uma alegria ir à casa de Deus. É uma alegria estar junto com o povo de Deus para louvar o nome do Senhor. Além de uma alegria, eles consideravam também como uma obrigação ir à casa de Deus e como um privilégio. Na sequência, uma palavra que eu gostaria de destacar para você aqui é a palavra erguei as mãos, que está no versículo 2. Esta palavra, ou esta expressão, erguei as mãos, ela tem um duplo significado. Primeiro, é o significado da unção. Quando um profeta ia praticar uma unção, então ele erguia as suas mãos. Por exemplo, nós podemos ver isso lá no Salmo e também em Levíticos. Vamos dar os dois significados primeiro. Um é da unção, que eu mencionei. O outro é da oração. Unção e oração. Então vamos ver agora 2 textos que ilustram os dois itens. Um é o Salmo 141, verso 2. Quero convidá-lo para ler. Está para frente aqui um pouquinho.
Daqui uns dias nós vamos analisar juntos esse salmo. Ele diz assim, ó: suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como uma oferenda vespertina. Então, o fato de erguer as mãos aqui está ligado à oração. E agora sim, lá no livro de Levíticos, no capítulo 9 e o versículo 22, Levítico 9 e o versículo 22, fala do erguer as mãos com outro objetivo, que é o objetivo da unção. Vamos ler juntos? Levítico 9 e o versículo 22. Vamos abrir. O Levítico está dentro daquela série de 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados também de Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. E aqui diz assim, ó, verso 22. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Desceu, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então tem a ver com bênção, tem a ver com oração, tem a ver com intercessão. Então quando o salmista diz aqui: bendizei ao Senhor, vocês servos, que assistem na casa do Senhor, nas horas da noite, erguendo as mãos para o santuário. Aqui tem a ver mais com o contexto da oração. Eles erguiam as mãos em direção ao santuário para orar. E depois ele termina dizendo: de Sião te abençoe o Senhor, o Criador do céu e da terra. Os salmos não se cansam de apresentar a Deus como um Deus misericordioso. Os salmos não se cansam de apresentar a Deus como um Deus que é criador. Isso para mim é maravilhoso, porque é uma união perfeita de duas características divinas. Ele é misericordioso, ou seja, ele nos ama e quer cuidar de nós. E em segundo lugar, ele tem poder para cuidar de nós porque ele é criador. Não há limites para o que Deus pode fazer. Não há limites para o que Deus pode fazer na tua vida, na tua casa, porque ele é o criador. Se ele é o criador, ele cuida de nós. A expressão utilizada aqui nesse versículo é de que ele é o criador do céu e da terra. É uma expressão muito utilizada na Bíblia. Eu já mencionei aqui num outro salmo e quero voltar a falar porque há conceitos que se repetem nas Escrituras. Como eu já mencionei, o conceito de um Deus misericordioso e de um Deus criador estão sempre se repetindo. É para a gente gravar na nossa mente mesmo. Então vamos lá? Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, ele diz o seguinte aqui no verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vejam a expressão utilizada em Êxodo 20. Ela é muito parecida com a expressão usada também no Salmo 134, verso 3. Deus é o Criador, Ele fez o céu, a terra, aí acrescenta lá, o mar e tudo o que neles há. No Salmo 134 diz: Deus é o Criador do céu e da terra. Se a gente vai lá para o final da Bíblia, no livro do Apocalipse, no capítulo 14, a gente vai ler a mesma expressão dentro das 3 mensagens angélicas. A Bíblia diz o seguinte então, Apocalipse 14, versículo 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A expressão utilizada em Apocalipse capítulo 14, versículo 7 é a mesma, idêntica à mensagem, a expressão utilizada em Êxodo capítulo 20, verso 11, portanto faz uma conexão direta com o 4º mandamento da lei de Deus, mas também uma expressão muito semelhante é utilizada no Salmo 134, versículo 3, quando diz que Deus é o Criador do céu e da terra. Ou seja, tudo o que existe foi planejado pelas mãos poderosas de um Deus que se importa conosco, de um Deus que cuida de nós, de um Deus que é misericordioso. Essa verdade de que Deus é criador, ela se repete em outros livros da Bíblia, aos quais eu quero voltar a citar para você. Por exemplo, Isaías 40, verso 26 e 28. Isaías 40, verso 26 e 28. Vamos abrir a Bíblia nesse capítulo? Vamos lá. Isaías 40, verso 26 e 28, portanto, me diz assim, ó, diz a palavra: levantai os olhos e vede, quem criou todas estas coisas? Aquele que fez sair o exército de estrelas.
todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em poder, grande em força, nenhuma só vem a faltar. Deus é o Criador, ele é o originador de todas as coisas, tudo foi criado pelo poder da sua palavra e das suas mãos, mas ele também é aquele que está pertinho da gente, porque ele sabe o nome de cada uma das suas criaturas. Isso é uma característica da sua onisciência. Ele é onipotente, criou, mas ele é onisciente, sabe de tudo. E ele é onipresente, está em todos os lugares. Bem, que salmo maravilhoso, não é mesmo? Que verdade maravilhosa. Deus é nosso Criador. E ainda eu quero voltar a citar para você o Salmo 119 e o verso 73, que foi citado já quando a gente estudou o Salmo 119, que diz o seguinte: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Que lindo! Deus me fez. As mãos do Senhor me fizeram. Se Ele teve o cuidado de nos fazer com as suas próprias mãos, será que Ele não vai cuidar de nós hoje? Você não precisa ter medo, meu amigo. Não precisa ter medo. Confie em Deus. Se Ele com suas mãos te fez, Ele vai cuidar de você, tá? Porque Ele é misericordioso. Tenha plena segurança disso. Para terminar, eu quero então fazer o resumo que a apostila sugere para nós. Vamos lá? O Salmo 134 diz o seguinte, resumo do capítulo. O Salmo fala de bênção. O povo bendiz a Deus e Ele abençoa o povo. O Salmo diz o seguinte, eu aprendi isto, quando recebo uma bênção de Deus, eu preciso demonstrar gratidão. Por isso, e posso fazer isso na casa de Deus. A leitura de hoje é importante para a minha vida, por quê? Aí você anota aí por que ela é importante, tá? A tarefinha de hoje. Então você lê o Salmo e você vai dizer por que é importante essa leitura. E aí você escreve. Que Deus te abençoe, tá? Que Deus te guarde. Que a gente possa se encontrar aqui todos os dias, mas mais importante, se encontrar com Deus. É por isso que eu quero orar por você. Feche teus olhos, feche suas mãos. Senhor, eu oro nesse momento pelo meu amigo, pela minha amiga que conversa comigo agora. Para que juntos a gente possa meditar nas Sagradas Escrituras. Para que juntos a gente possa crer em um Deus que é Criador, que pode todas as coisas e que nos ajuda. Dá-nos essa certeza, que possamos bendizer o nome de Deus, cada instante, cada momento da nossa existência. Em nome de Jesus, amém.